Boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui numa live da Chácara Bom Jesus. A Chácara Bom Jesus é um espaço para eventos. No momento estamos fechados, né, por recomendação das autoridades de saúde. Mas, como sempre, todo sábado às 16 horas nós fazemos a nossa live para falar um pouco para os nossos clientes e para aqueles que nos acompanham, né? Então, essa live vai ficar gravada no YouTube, nosso canal no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, hoje nós temos um convidado, que é um convidado de São Joaquim, está nos dando a honra de estar aqui conosco, e que é o Bruno. Eu vou passar agora para o Elisiário, né, da boa tarde, e apresentar o Bruno, e a gente começa com o nosso bate-papo. Boa tarde, Elisiário. A palavra é contigo. Boa tarde a todos, aos amigos que nos prestigiam, né, desde os primeiros. Nós já estamos na 13ª live, e os que estão chegando agora também, né, nosso muito obrigado. E trouxemos um amigo já de longa data, um rapaz tradicionalista, narrador de rodeio, né, também radialista da Rádio Nevasca lá, o Bruno Figueroa. O Bruno se apresente aqui para o pessoal aí, que já é conhecido, assim, né? Mas legal. Reforça. Legal, Elisário, né? Primeiramente, te dar uma boa tarde, cumprimentar a Ana também e dizer que é uma alegria estar aqui na tua casa, né? Tomando o teu chimarrão e vendo essa linda paisagem aqui da Chácara Bom Jesus. É sempre bom a gente voltar, viu, Elisário? É sempre bom a gente voltar ao lugar que a gente teve há tempos atrás, e um lugar maravilhoso. E eu cito muito um verso do Mário Vieira, que ele diz que a nossa terra é um manancial bem ao sul do continente. Eu admiro o que é dos outros, mas gosto mais do que é da gente. Ah, muito bem! E isso o Mário Vieira foi muito feliz em escrever esse verso, em fazer esse poema falando da nossa terra, porque a nossa terra realmente é um manancial. A gente vê Lages com uma influência tão biriva, tão tropeira, a gente vê os municípios ao redor, São Joaquim, o Painel, né, que tem tanta história, e para nós é uma alegria estar mantendo, né, fazendo essa manutenção, deixando viva essa nossa cultura, né, Elisa? Isso. Para mim é uma alegria estar aqui junto com vocês hoje, tá? São Joaquim foi rota também dos tropeiros, porque quando a serra do Rio do Rastro ali, né, no começo era tropa de cargueiro que descia e subia, né? Sabe, Elisário, que São Joaquim tem uma parcela assim muito grande dentro do desenvolvimento da região serrana, porque era um dos últimos pousos dos tropeiros, né, até descer a serra, até levar a economia, né, que naquela época era feita a casco de mula, pata de cargueiro, que você sabe bem mais do que eu, mas São Joaquim teve um papel muito importante, porque era um dos últimos pousos. Depois veio a Cambajuba, que hoje é Bom Jardim, mas São Joaquim era dos últimos pousos, né? Era dos últimos pousos de tropa até se descer a serra. Eu lembro que o pessoal já apontava que naquele tempo dizia um cavaleiro na frente, gritando. Se o outro escutasse, tal lugar que não passava 2 cargueiros, muitas vezes enroscava as broacas dos cargueiros, uma mula caía no precipício. Eu tenho amigos lá da Costa da Serra, onde a gente tem negócios, e em função até mesmo da rádio, né, que a gente exerce um papel de locutor hoje, e que nem diz aquele, me deram esse nome de locutor, mas eu acredito que tudo que eu faço é com simplicidade, e eu tento expressar da maneira mais simples possível para que fique o jeito que é o campo mesmo. E eu estava dizendo que eu tenho vários amigos na Costa da Serra, e aonde se localiza a Serra da Veneza, né? A tão conhecida Serra da Veneza, que foi rota dos tropeiros descerem lá. São vários os amigos que têm. Onde é que fica a Rota da Veneza? A Rota da Veneza fica especificamente numa fazenda que se chama Fazenda Papagaios. É bem na borda da serra, tanto que os campos dessa fazenda Era a fazenda do Senilo Martins?
Essa fazenda... Não, o Ceneiro Martins é pro lado da Santa Bárbara. Que tem uma descida lá, que vai lá embaixo. O pessoal comenta, Elisário, que em tempo bom tinha vários descedores, tinha várias rotas, vários carreiros. Só que daqui a pouco dava uma intempérie do tempo, acabava que tinha lugar que não tinha dava. Um lugar específico para descer. E a Serra da Veneza fica na região do Capão Rico, lá fica na volta do Rio Cúpito, fica pro lado do Rio Grande, no caso, fica em direção ao Rio Grande, não do lado do Rio Grande, porque do lado do Rio Grande é do outro lado Pelotas, né? Mas fica dentro de Bom Jardim, mas fica pro lado direito, do caso da cidade, assim. Pro lado mais das eólicas? Dentro do Parque Eólico. Mais pra lá, assim, né? Isso, dentro do Parque Eólico, realmente dentro do Parque Eólico. E essa região é uma região muito gaúcha, uma região muito tradicionalista, né? O povo muito campeiro, muita gente morando, vivendo das fazendas, tirando leite, né? Vivendo do que o campo realmente dá, né? Elisário. Ô Bruno, fala pra gente como é que foi a tua história como narrador de rodeio. Você já narrou rodeio aqui na chácara, Isso, né? Eu ia dizer, Elisariana e amigos que estão junto com a gente, que é tão bom voltar aqui, né? Depois, acho que mais de 10 anos que a gente fez evento, né, Elisariana? Fui convidado 2004, 2003, por aí. 2005. E tudo começou, tudo começou no Colégio Agrícola. Lá pelos idos de 2004. E na brincadeira, vaca parada, gurizada... Você estudou lá no Caetano Costa? No Caetano Costa, São José do Cerrito. E a gurizada laçando, e daqui a pouco eu comecei a narrar, vendo outros nomes da narração. E começou do nada, e naquele tempo não é como hoje, naquele tempo tinha bem poucos narradores. Hoje são inúmeros, né? E ali por 2004, 2005 eu comecei a narrar. E comecei nos treinos do Patacão, né? Aí a gente conversou para mim vir também narrar os teus treinos aqui, né? Sábado de tarde, lembra? Né? E ali começou, e uma história que eu posso dizer para vocês, uma história de muita amizade, sabe? Só tem amizade, só tem amigos. Como diz aquele, eu plantei amizade e colhi amigos, né? Ao longo desses anos aí, de rodeio. Agora, o cara para ser queria continuar um pouquinho nesse tema aqui de narrador de rodeio, né? A pessoa, para ser um narrador de rodeio, ele tem que ser uma pessoa... Primeiro tem que ter uma boa voz, né? Porque a gente já teve alguns narradores aqui que você não entendia metade do que eles falavam. Tem gente que não combina, tem gente que não combina. Eu quero ser narrador, não combina com a tem que função, ter o jeito dom. A gente vê que são alguns quesitos, né? Eu graças a Deus, a gente tem uma agenda, quando tem rodeio, lotada, sabe? São vários os parceiros que a gente tem como patrocinador, como amigos que gostam do trabalho da gente. Então são alguns quesitos que o narrador precisa, né? Que o patrão leva muito em consideração. Cativado. Né? O quesito, às vezes, tem narrador que tem um estilo que não cabe em tal rodeio, né? Ou, de repente, o modo de pronunciar, como você falou, a voz também. E tudo isso são quesitos que pesam, né, na hora da contratação da escolha do narrador. E a narração de um rodeio, ela é uma atração à parte, né? Porque muita gente fica escutando e acompanhando, e ele tem que ser rápido porque vem um cavaleiro que o outro já saiu, já tem que ficar ligado no juiz e tudo, né? Tem que dominar todo o cenário do rodeio. E assim, Elisário, o narrador, eu digo que o narrador, a maioria das vezes o narrador, ele não organiza o rodeio. Quem organiza o rodeio é o patrão, e ele faz o rodeio. Mas o narrador coloca o rodeio em dia, coloca o rodeio em ordem. Exatamente. O narrador profissional, e até voltando um pouco, eu me identifiquei como profissional do rodeio, porque antes era amizades. Eu vinha narrar para Elisário, né? Vinha na parceria, vinha nas amizades. E ali eu acredito, eu estava fazendo umas contas, foi ali mais ou menos em 2008, foi numa organização, num painelaço, que a gente eu narrava a gineteada, narrava o laço, e o patrão do CTG, que fazia o painelaço, disse: Bruno, você vai organizar a gineteada para mim.
dentro daquilo a gente convidava os palanqueiros, a gente convidava os juízes, a gente dava o convite para os ginetes, e daí me deu um estalo desde ali, dizendo, não, mas eu estou trabalhando, né? Eu trabalho e não tenho a narração como profissão. Eu vou pegar como profissão. Então foi mais ou menos em 2008 que eu comecei a ser realmente um profissional, Ana, do rodeio. E a maioria dos quesitos que o pessoal convida a gente para estar narrando, contrata a gente para estar narrando, que a maioria dos contratos que eu fiz, 99,9% foi por amizade, né? Poucos os contratos que eu tive, assim, dizer, eu vou levar o Bruno por preço, né? Vou convidar o Bruno por preço. Não, sempre fui por amizade, a gente sempre combinou valores, porque quem trabalha tem que ganhar, claro, né, Elisade? E eu digo que a gente começou a ser contratado pelos patrões realmente por isso, por a gente estar tentando colocar o rodeio em ordem. Quantas vezes eu recebi o convite assim de um dia antes e o patrão chega a dizer, Bruno, eu preciso que amanhã, 7 horas da manhã, tu comece o rodeio. Né? Sabendo que a gente carrega uma responsabilidade, a gente é pai de família e comecei a viver do rodeio. Né? Comecei a entender que o rodeio me renderia. E então eu disse, não, eu abro o rodeio amanhã às 7 horas da manhã. Então a gente começou a ter uma função também importante dentro do rodeio, que é de organizar o rodeio, ajudar o patrão a organizar o rodeio. Porque assim, um atraso, um vacilo, porque assim, muitas vezes o que acontece? O povo está laçando e laçador, enquanto ele não encerrar, não disser acabou a inscrição, ele não para. Ele está ali, ele quer curtir, ele quer participar. E só que tem que ter horário, tem que ter ritmo, porque daqui a pouco você não dá conta. E todo esse limite, quem dá é o narrador. Ana, né? eu quero chegar no assunto. O andamento do rodeio, né? É isso. Exatamente. O andamento do rodeio. Eu quero chegar num ponto assim bem importante, como você falou no início da nossa live, que a gente está em pandemia. E o rodeio, ele foi um dos primeiros eventos que parou. Parou, né? exatamente. Você tem o teu papel dentro do turismo e sabe que o rodeio é tão importante. Né? Eu vejo o rodeio assim, muito longe de esporte. Né? Eu sou apaixonado por futebol, jogo futebol, mas eu não vejo o meu avô dentro de um ginásio de futebol, não vejo o meu pai dentro de um ginásio, mas eu vejo o meu pai dentro de um rodeio, eu vejo o meu avô dentro do rodeio. Então, o rodeio tem um papel... É cultural, é diferente, cultural, né? Cultural. E dentro dessa pandemia, que os primeiros eventos foram os rodeios a trancar, a gente vê que quando voltar, o patrão vai precisar ter uma outra visão. Né? O patrão vai precisar ter uma outra visão, porque os rodeios estavam entrando da madrugada, né? Tava desrespeitando as inscrições como pai e filho, como a laçada de prenda, a laçada de guri, que é um incentivo. Estavam desrespeitando essas modalidades que não pode haver. Estava muito mercadológico demais. Estava, como a gente sempre cita, o mundo comercial estava querendo tomar conta dos rodeios. Né? É verdade. E agora... Você limita 200 inscrições, por exemplo. Daqui a pouco chega mais um. Não, faça mais duas. Faça mais, daqui a pouco você está em 250. Né? Daí você tem que controlar, botar as regras, né? E é aquilo ali. Ó. E aí a maioria dos narradores tem esse papel de estar tocando o rodeio. Eu trabalho com vários colegas que têm o dom, de além de animar a festa, porque o narrador ele tem o papel de animar, né? Claro. Um papel de fazer um verso, né? Daqui a pouco dar uma trancada no brete, lá dar uma seguradinha, pedir para dar uma segurada. O narrador falar um verso, o narrador contar uma história que tem a ver com o rodeio, né? E dentro de tudo isso, desses quesitos, o narrador tem que ser um narrador tocador de rodeio, né? Porque, Elisardo, lembra aquele evento que foi feito aqui, que ultrapassou acho que 300 inscrições, lembra que era lá para 2004, 2005, aquilo era coisa de outro mundo, né? Foi o evento, acho que o evento da Transamérica. Teve uma parceria. Veio aquele Edson e Hudson que ganharam na Globo. Qual é o evento? A primeira apresentação deles, depois que eles ganharam lá foi aqui, veio a carreta aquelas carretas vermelhas dos Monarcas, acho que era. Também.
se armou lá no Pesca, aquela carretona, e foi feito um palco, não dava de caminhar dentro da chácara. Ô, Lisa, lembra também, eu não era nesse mesmo evento. Era Teve da Band, né? Acho que era da Transamérica. Transamérica. Teve um evento que foi tão legal, eu acho que o Bruno participou lá no de laço, mas na gineteada, o narrador e um trovador, Era o Bruno? que falava poesia no meio da... Mascarenhas, né? Nossa, aquilo foi tão legal. Conciliou bem a gente conciliou bem o toque Isso. do violão dele com as pajadas, ele fazia um verso com cada ginete. Nossa! Foi muito lindo aquilo, foi muito lindo então mesmo. são coisas assim que a gente guarda, né, Elisariana? E depois a gente pegou esse caminho dos rodeios. Uma pena não ter agora, né? Era semana que vem. A pandemia, tu sabe que a pandemia, eu fiquei sabendo essa semana que influenciou, continua influenciando até na meteorologia, né? A gente tem contato direto com o meteorologista, o Ronaldo Coutinho, e ele comentou que a pandemia influenciou até nos dados que os aviões acima de 12 mil metros passam, né, para os aeroportos, dizendo que, mostrando dados, né, de nevoeiros, dados de chuva, e daí com os voos reduzidos, e isso influenciou na meteorologia também. Olha só. Às vezes eles estão se enganando, né, com as previsões. É isso aí. Mas falando do rodeio, Ana, assim, ó, eu tenho alegria de dizer que ao largo aí desses 12 anos de profissional, eu já narrei os maiores eventos do estado, sabe? Eu tive a alegria de narrar os maiores eventos. Eu cito um dos grandes eventos assim que mexeu bastante comigo, e eu fiquei tão motivado de narrar, que eram as laçadas da Espolages, né? Uma organização do Cavalo Crioulo. Eu me lembro que eu ia para lá, assistia, né? Um dos meus professores, que foi o José Mauro Coelho, né? O tão conhecido narrador Mauro Coelho, e depois de algum tempo eu estava lá narrando. No lugar dele. No lugar que dele. Legal isso. E assim, eu tive a alegria de estar entregando uma das maiores premiações daquela laçada, né? Eu falo isso porque o Sindicato Rural tem uma peça tão importante, né, de difusão da pecuária, da agricultura de cada município. E o sindicato, eu era convidado pelo presidente do sindicato, que é o amigo Luciano Lopes, daquela época. E a gente entregou um carro 0 km. Eu acredito que dentro do Cavalo Crioulo, de laçada do Cavalo Crioulo, tenha sido uma das maiores premiações. Né? Então, assim, eu narrei Espolages, eu narrei os praianos. O CTG. Não, nunca tive Os praianos? Nunca tive. Já narrei uma seleção que teve, sabe? Mas falando em evento mesmo assim tradicionalista, né? Falando em evento que tem origem mesmo, assim, né? Não que os praianos não tenham, mas eu quero dizer assim que eventos que realmente a gente se motiva de narrar. Aí a gente narrou o Laço do Bom Vaqueiro em Brusque, eu narrei o Rodeio Internacional de Santa Amaro da Imperatriz, e dentro de tudo isso, sempre fazendo amigos, né? Santa Isabel, Mangueira Velha, no auge do Mangueira Velha, das suas 200 e tantas equipes, eu narrei. Dos eventos aqui de Lages, né, um dos CTGs aqui de Lages, até extinto, que a gente fica com pena, né, mas uma das maiores festas que teve aqui no Parque Conta Dinheiro, falando em número de laçadores e equipes, eu tive a alegria de estar narrando. Do Samuel. Isso, um grande. Sim, o Samuel fez aqui também. A gente fica se perguntando que dó, né, que pena de ser extinto. E assim, não apenas por grandeza de número de inscrições, pelo tamanho do evento, mas eu narro vários rodeios, inclusive tem um rodeio que eu me identifico muito. Esse rodeio eu narro sozinho os 2 dias, é o São João do Pelotas, lá no Laço Curto. Lá embaixo, uma entidade do Bilino, do Adriano, né? E essa é uma entidade assim, Ana e amigos que estão aqui com a gente. É uma entidade que tem 56 anos. Olha só. É uma entidade que se mantém viva dentro de 56 anos, o Laço Curto. Então são eventos que a gente narra, né, que a gente se sente motivado de estar narrando. E sem dizer
maior evento da América Latina, em termo tradicionalista, gaúcho, que é a vacaria. Né? Eu estou chegando aí na 4ª vacaria. Tá, tu narra na vacaria. 4 edições da vacaria, que eu tive convite, alegria de receber o convite para estar lá. E a vacaria é diferente de tudo, né? Assim, falando em rodeio. Lá você já tem que ter tipo, você narra 3 horas, troca de narrador, ou 2 horas. Tem que ter um... Hoje é em duplas, né, Elisário? Hoje você narra em duplas. Tu narra 2 horas cada dupla. Né? Que legal. Você larga uma planilha e tá na outra planilha o outro. Já vai o companheiro, né? Para ir se... O cara também não se cansar, né? E tantos outros eventos, falando também um pouco do Rio Grande do Sul, eu tenho grandes amigos, né? Em Bom Jesus, né? A gente sempre está convidado para narrar em Bom Jesus, a gente sempre está convidado para narrar em São José dos Ausentes, o Rodeio da Saudade, que é música, né? O Rodeio da Saudade é uma música, tem uma lenda do Rodeio da Saudade, os municípios que fazem o entorno tem um da festival, serra. um festivalzinho junto? De Bom Jesus. Ou de Bom Jesus. Bom Jesus, né? Bom Jesus tem festival, tem seminário do tropeirismo, seminário do Riva. Sim, como é que é o nome daquela senhora, Elisiário? Nós tivemos no seminário do tropeirismo ali em Urupema, que teve em todo ano, dos tropeiros, né? E lá em Bom Jesus também. Aliás, lá Lucila. Ela escreveu um livro, inclusive. Ela é parente da tua avó? Isso, é minha distante. E daí, esse ao redor da serra, Elisariana, eu narro bastante Cambará do Sul, né? A gente vai fazendo amizades, esse envolvimento com o cavalo crioulo, esse envolvimento com a pecuária, né? Vai nos trazendo amigos. E o que eu digo que a gente vai semeando a amizade, né? E com certeza vai colhendo amigos, né? Olha só, Bruno, então a Tatiane Fabri tá mandando um abraço. Estão na Fazenda Chapada das Pedras. Esposa do Fernando. Um abraço, compadre Bruno, estamos ligados, Fazenda Palmas, Olha aí, Patrick. Compadre Patrick, né? Isso, grande incentivador, esse pessoal é incentivador muitas da pessoas carreira entrando. da gente. Eu falo carreira, né, Elisário, mas eu não me considero assim, jamais, né? Me considero o Bruno Figueiredo, né? Até o chapéu que a gente veio, né, fazer essa live, é o chapéu que eu ando lá em casa, no campo. Esse tirador aqui é o tirador que a gente, né, anda no campo, então são coisas assim que a gente carrega, que talvez isso, para quem está olhando de fora, diz, não, mas eu quero convidar ele para vir narrar o meu rodeio por tudo isso, por essa essência pura, né, pura e verdadeira. Deixa eu perguntar, quantas horas, qual foi o maior número de horas que você ficou narrando? Sem intervalo? Sem intervalo, foram vários os eventos. Um dos maiores eventos foi em São José do Cerrito, que na corredeira, lá do Bittencourt, sim. CTG Clair Bittencourt, um grande amigo Galizé, e eu cheguei na sexta-feira, por volta das 18 horas, mais ou menos, cheguei na sexta-feira, o rodeio já estava grande, um dos maiores rodeios, né? Nós acampamos lá já. Sim, da corredeira, muito legal lá. Muito legal, a gente bem em casa. E eles tinham contratado, né, o amigo Amauri, campeão internacional, o Amauri, grande laçador. E o Amauri disse, Bruno, eu contratei 2 narradores e me ligaram agora, disse que não veio. Nenhum dos dois. Nenhum dos Contigo dois. o negócio. Meu Deus, ficou sozinho. E aí tinha um colega de Correia Pinto, e a gente disse, não, então nós dois, não tem. E eles assim, ó, foi dos auges, foi dos auges do rodeio do Clair Bittencourt, sabe? Deu 140 e quase 150 equipes, né, no interior, deu 200 duplas na sexta, deu 200 duplas no sábado, então eu narrei, que eu me lembro assim, que eu me recordo, e entre outros, esse do São João que eu citei, né, tem vários eventos que a gente já pegou uma empreitada. O Fábio Arruda tá mandando um abraço com o Padre Bruno, compadre. Fazenda Santa Rita. Olha aí, a Fazenda Santa Até Rita. quero me reportar aqui, mandar um abraço para dona Ana. Dona Ana, querida. O Fernando, né, com a esposa dele, com a família. Isso. Tá, Dona Ana tive uma passagem com ela. Ela comprou um gado em Campos Novos e eu fui lá puxar esse gado. Sei que eu ajudei na lida
Quando chegamos, a dona Ana, acho que era a esposa do Fernando. Do Fernando. A Tati, que tava... A Tati, tava com um churrasco no galpão lá de patrão, não esqueci mais daquela gauchada dela. Então, um abraço para dona Ana e para a Tati. O Fernando. A tia Ana realmente ela tem muito esse espírito, assim, até eu tava brincando com a minha esposa antes de vir, dizia lá, mas você vai com esse chapéu, você não é... Né? Daí eu disse, não, olha as fotos... Olha o estado do meu chapéu velho. Olha as fotos do teu avô, né, que foi fundador do Mangueira Velha, né, da família Melo. Eles usavam esse chapéu estilo serrano, né, estilo... Né, Elisário? Então o rodeio me trouxe tanta coisa boa e assim, Ana, falando do momento que eu jamais vou esquecer do rodeio, entre tantos, entrega de premiação, assim, que é um momento tão lindo, né? Ou numa final, eu sempre gostei, eu sempre pedi a Deus que se eu fosse narrar, eu colocasse o coração, né, junto das palavras, para que aquilo mesmo motivasse o laçador em laçar. E eu estava narrando, até por coincidência, a vacaria, agora nessa última edição. Você sabe, Elisário, que a vacaria é o sonho, né? É o sonho do ginete, é o sonho do declamador, é o sonho do gaiteiro, né? Ganhar a vacaria e narrar, julgar, enfim. Eu estava narrando, era sábado de tarde, o meu horário era às 14 horas. Tá? Eu narrava das 2 até as 4 da tarde, eu e mais um colega. E no último final de semana, a vacaria, aquilo é um mar de gente. É um mar de gente. Os dois lados da arquibancada lotado e o rodeio. E eu narrei um dos maiores nomes, que talvez vocês conheçam, se vocês não que é Aldo Brum. Um laçador que é de Tupã-Siretã, a conhecida Mãe de Deus, né, a cidade missioneira do Rio Grande do Sul. E esse Aldo Brum é uma estampa do Rio Grande. Né? Tem participações em músicas do Mano Lima. E aquilo eu lendo a planilha antes de... Um gaúcho velho autêntico, das antigas. Assim. Autêntico. Como a gente está tentando retratar isso com as nossas pilchas, o dia a dia dele é assim. E o Aldo Brum vinha para laçar, eu li a planilha, né? E o Aldo Brum e o filho dele. Era o filho dele, eram os dois Bruns, se eu não estiver enganado. Era dupla? Não lembro o nome do rapaz. E eu fiz uma narração, assim, tão espontânea, do jeito que é a minha natureza de narrar, né? Emotiva. Eu disse, assim, né? Lá vem Aldo Brum, uma estampa do Rio Grande. E era na final, quem errasse ali estava fora. Né? Quem errasse ali estava fora do rodeio. Realmente era uma eliminatória. E o Aldo Brum, não me esqueço, montado numa égua baiaruana, quarto de milha, uma égua linda. Né? E ele piochado naquele autêntico estilo missioneiro, pelego grande. E rapidamente, eu mencionei tudo aquilo. Acho que até tem gravado aí nesses canais, né? Eu mencionei tudo aquilo. E já dentro da gabine, o celular. Bruno, tu foi feliz. E isso rendeu na palestra dos narradores agora, a última palestra que a gente teve junto ao MTG, o palestrante citou, ele falou, ele não sabia quem era que tinha narrado o Aldo Brum, e ele falou, o narrador que narrou o Aldo Brum na vacaria, eu quero dar os parabéns. Me falaram que foi um catarinense. Aí falaram, foi o Bruno que narrou. E isso, teve uma inspiração na hora. Uma inspiração, e eu acredito que assim, esse Aldo Brum, se tem a estátua do laçador, o Aldo Brum também, com certeza, lá na cidade dele, na região dele, tem que ter, porque é uma estampa, né? O homem é uma lenda. Ele laçou muito tempo ao lado do Zé Paraguai. Já viu falar, né? O Zé Paraguai. Eles laçaram os dois juntos, Aldo Brum e Zé Paraguai, são duas estampas do Rio Grande. Assim como tantas outras narrações, que eu nunca me esqueço, aqui no Parque Conta Dinheiro. Eu narrei uma estampa lagiana que foi o Adão Madeira, né, o Adãozinho aqui da Coxia. Amigo nosso. Isso, e o Adão, tradicionalmente muito bem piochado e com um cavalo bem encilhado. Eu citei da peiteira, eu citei do rabicho, rápido ali, né? Aquele aparelho dele prateado lá. Aparelhagem prateada, e no que eu desci da gabine, o Adão estava lá, disse, olha, Bruno, eu faz tantos anos que eu laço, faz tantos anos que eu tento cultivar a tradição e eu nunca ouvi um narrador falar.
Então são coisas assim, né, que é a minha particularidade, né? Tentando sempre colocar um verso junto com... É ser profundo, né? É Isso. ser intenso naquilo que faz, gostar do que faz, né? Isso é tão importante. E tão legal assim que a gente vai colhendo seguidores, vai colhendo amigos, né? Patrocinadores, gente que quer que a gente vá narrar. E nesse dia da vacaria, assim, ó, eu recebi tanta mensagem, sabe? O pessoal falou, pô, mas você matou a pau. Você matou a pau porque era 2 da tarde, a vacaria bombando. Aquilo levantou o povo. Levantou o povo, e eu nunca me esqueço, que ele errou a armada, né? Ele atirou uma armada, até estava assim, era falando do rodeio, eles estavam passando um gado que ia fazer a final no domingo, um gado cruzado a zebu, uma boiada de 500 quilos, e estava tirando o pé do chão, né? E ele jogou uma armada meio de longe, assim, a armada dele saltou, eu nunca me esqueço que ele tirou o chapéu e colocou assim, e agradeceu, e tão emocionado que também estava, né? E aí a arquibancada levantou junto com ele, assim, nossa, deu aquele, sabe, foi tudo no momento, assim, né? Fechou bem, Agora também tem o narrador, como você está narrando, você não está só ali na cancha, mas você vê uma coisa, um acontecimento meio... Seja, tem um probleminha lá, o pessoal da segurança, atenda lá, tem um guri no cavalo ali, tira da cancha. Essas coisas também você tem que... O papel do narrador é distribuir o rodeio. Eu narro bastante e eu vejo o pessoal comentar assim que o narrador ele precisa dizer o nome e o número da inscrição, o nome e o número da inscrição, ou falar até que pelotão que a gente vai, até que número de inscrição a gente vai, trazer as informações, né? Trazer as informações, a gente vai parar às 18 horas, vai parar para gineteada, vai parar para Ave Maria, né? A gente vai tocar o laço de dupla, depois a gente vai tocar o laço quarteto, tem que distribuir o rodeio, né? Ele administra o rodeio. Isso, né? A gente vai distribuindo o rodeio. E daí tudo isso, depois de tudo isso, depois de 12 anos aí, agora já fazem 6 anos que eu recebi o convite, né, do amigo Pirata, por intermédio de um amigo que também é dos rodeios, pela indicação desse amigo, né, de Bom Jardim da Serra. Ele me indicou ao Rogério Pereira, que é o diretor proprietário da Nevasca, para que a gente fizesse parte da programação da rádio, assim como locutor, né? Pois é, e assim, ó, eu escutei teus programas nas últimas semanas, junto com o Elisiário, né? Começa das 6 às 8. Das né? 6 às 8. Das 6 às 8. É um programa, assim, que eu vejo que tem uma carga de cultura, né? Você preserva muito isso. Isso é tão legal, porque a gente está numa... As músicas, só música de fundamento, tem a ver com a... informação, né? E tudo mais. Elisiário e amigos que estão junto com a gente aí. O que eu falei do meu chapéu. Né? Tipo, a gente retrata as botas tem, acredito eu, que tem barro, né? A minha mãe incomodava, falava tanto, meu filho, né, limpe as botas ou arrume. Eu disse, não, mãe, eu tenho que ir do jeito que eu sou, no dia a dia. E eu tento transmitir muito isso dentro do rádio, né? O meu dia a dia, né, o que eu sou. E voltando um pouco ao rodeio, eu recebi o primeiro convite para narrar a vacaria, isso são 8 anos atrás, isso são 4 edições da vacaria. A vacaria de 2 em 2 anos, e eu cito a vacaria porque é a Copa do Mundo, né? É diferente de tudo. E eu recebi esse convite justamente por esse motivo, por eu retratar aquilo que eu estampo, né? Por eu retratar aquilo que é o meu dia a dia, e o rádio eu tento fazer tudo isso, né? Colocar o dia a dia sem aquele português tão correto, né? Sem ser mais espontâneo, ser mais direto, né? Dentro do rádio. Ser mais autêntico, né? Autêntico, autenticidade, já diria Dom Jaime, né? Num verso que ele escreveu também, que a autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser, né? Porque o que tenta ser às vezes não é autêntico, né? E o que realmente é autêntico, ele é. Ele expressa aquilo que é, já dizia o Jaime Caetano Bravo. Não forçar também, né? Você querer forçar o linguajar. Já vê que tá
forçando Marizara, a gente tem uma influência tão grande da cultura, a pilcha nossa é a pilcha serrana, a pilcha biriva, né? Não é o do fronteiro, né? Não é da fronteira. A fronteira tem o costume dele, eu defendo muito isso em cada reunião do MTG, que a minha bombacha ela tem que ser conforme eu uso no dia a dia, porque se eu colocar outra bombacha eu vou me desacostumar. O meu lenço tem que ser dentro de um tamanho que eu fique adequado, não de um tamanho que eu não seja... né? E a nossa cultura, assim, tem muita influência de outros lugares, principalmente no laço, que às vezes vem algumas culturas paulistas, né? Alguma cultura paulista, onde o laçador já se sente paulista, já vai tirando parte dos arreios, né? Vai colocando uma cela, vai mudando. E o linguajar também é um desses. E daqui a pouco você virá falar de um linguajar que não é teu, né? De uma maneira assim, então... Existe uma linha muito tênue do que é autêntico e do que é ridículo, né? Isso. A gente tem que ter essa compreensão de aquilo é da autenticidade da pessoa, né? Ela tem essa referência e tal. Mas falando de influência, eu queria que tu falasse desse... Você tem vários quadros no teu programa. Queria que você falasse, inclusive, desse quadro que eu escutei, da influência, né? O meu programa já caminha para 6 anos. E como no rodeio, eu colhi muito amigos. Eu tenho muita amizade através do programa. Não adianta eu dizer aqui que eu agrado todo mundo. De vez em quando a gente recebe. Nem Cristo não conseguiu? Elisário, de vez em quando eu recebo alguma mensagem, pessoas dizendo, mas essa música aí, pelo amor de Deus. Mas enfim, e o programa ele surgiu assim, ó, de uma inspiração de um dos grandes poetas do Rio Grande, que é o poeta Heron Vaz Matos. Tem música com Luiz Marenco, tem música com Lisandro Amaral, tem tantas músicas do Heron Vaz Matos. E numa das suas aparições lá, ele citou que eu ando batendo estrivo. Os tropeiros andavam batendo estrivo. E aquilo eu marquei tanto porque ele falou assim que o tropeiro ele segue adiante. Ninguém bate estrivo para trás, né? Ninguém volta, né? E é um ditado assim que está caminhando, tá progredindo, né? O batendo estrivo é tão... Tá indo para frente. E já são 6 anos, né, que a gente está no ar. E o programa caminha numa linha de identidade. Eu tento botar uma identidade. E como a gente precisa se reinventar, né, em tudo, né, o artista precisa se reinventar, você precisa pegar um caminho não mais fácil, mas um caminho menos doloroso, um caminho mais rápido para você chegar até tal objetivo. E dentro de tudo isso a gente precisava se reinventar. E aí eu tenho um diretor artístico lá dentro da Rádio Nevasca, que é lagiano, o Alencar Macedo, passou por várias rádios aqui de Lars, né? Teve grandes professores aqui, e o Alencar disse, não, Bruno, eu sou parceiro para a gente produzir o teu programa, para a gente fazer o teu programa, vinhetagens. Tem liberdade para... Isso, e ele me ajuda demais, ele é um produtor, ele está sempre produzindo junto com a gente, eu dou a ideia para ele produz a vinheta, ele coloca a música de fundo, vamos fazer uma trilha nova, né, para não ficar tão todo dia a mesma trilha. Né? Isso aí. E o Alencar, aí a gente começou a bolar alguns quadros. A segunda-feira, falando do programa, a segunda-feira a gente faz aquele retorno do final de semana, onde muita gente foi ao rodeio, descansou. Então a gente faz a previsão do tempo todos os dias, às 6h30 da manhã, com o meteorologista. E na segunda-feira a gente basicamente atende pedidos, traz algumas informações policiais, locais, né, o que foi o final de semana, um resumo das rodovias, enfim. E daí na terça-feira a gente já começa a identidade do programa Batendo Estribo. Que na terça-feira nós temos o quadro da Scott Consultoria, que a Scott Consultoria, para quem não conhece tanto... É muito interessante, que é uma coisa atualíssima, né? A Scott Consultoria está entre os 100 sites mais influentes sobre pesquisa econômica. 100 no mundo, 100 aqui é uma coisa, agora 100 no mundo, uma dimensão muito grande. Com certeza. Uma dimensão muito grande falando em site. Então toda terça-feira a gente traz o áudio da Scott Consultoria, onde um analista traz informações
de 32 praças pesquisadas do boi gordo, da vaca gorda. Isso é uma coisa que o Elisiário sempre se queixava aqui em Lages, que tinha o Correio Lajano e tudo mais. E o Elisiário um dia foi lá no Correio Lajano e disse, pô, vocês têm um jornal que circula, mas não tem, como é que era, tem os indicadores econômicos da região. Do gado. Do açúcar, do arroz, da carne, do cavalo, o preço da lã, né? Isso, o preço das coisas, nossa, que você não tem. Né, exatamente. O Elisiário sempre falou que é importante falar para o povo, sobre o povo, né? E aí, você precisa saber o preço do quilo do boi, da vaca, né? Como que tá isso? Ainda mais num tempo passado, eu me lembro há 6 anos atrás, alguém tinha o WhatsApp. Não era todo mundo que tinha. Exato. Né? E a gente começou com essa ideia de fazer o programa, então, atualizando. E dentro desse áudio da Scott Consultoria, eu trago o comentário local. Eu troco informações com compradores de gado gordo, e eu trago. E daí na quarta-feira a gente tem um grande comunicador que repassa informações disponíveis para todo mundo via Facebook, que é o Sidney Maschio, que também é um grande comunicador. Essa escola de consultoria, ela é da onde? Ela é de Sorocaba. Sorocaba, interior de São Paulo. É uma das principais praças boiadeiras aí do Brasil, né, localizada lá. Na quarta-feira a gente tem o Sidney Maschio. E aí chega na quinta-feira com essa coluna, que está sendo muito sucesso, a coluna Influência. O Henrique Fagundes da Costa é natural de Bagé. Ele é um veterinário, né? Fronteiriço, um veterinário, né? Ele é médico veterinário, pesquisador, atuante dentro das pesquisas. E eu sempre acho interessante assim tirar o achismo, sabe, Elisário? Tirar o achismo. Eu acho que o lenço sempre foi usado, né, dentro disso. O arreio, isso. E o Henrique tira muito o achismo. A gente achar as coisas. Tu sabe que a Zete comentou isso na live, que ela teve aqui. Ela teve conosco. Aí ela disse assim... tem gente que usa bombacho, mas não sabe por que tá usando bombacho. Que toma chimarrão e não sabe por que toma chimarrão, né? E realmente tudo tem um porquê. Né? E o Henrique tá sendo bem parceiro, né? Ele tem vários afazeres lá. Ele mora em Porto Alegre e ele tem a coluna tanto no Instagram, que é Influência Projeto. Ele me contou da onde que surgiu a ideia. Diz ele que pegava um estrivo e ficava pensando, mas esse estrivo é diferente daquele outro, por quê? Aí falava com um, dizia, mas eu acho que é por... Um cara curioso, né? Não, mas não tem cabimento de ele achar que foi dessa maneira, né? E ele começou a pesquisar. Hoje ele presta pesquisas para vários poetas, né? O cara vai fazer uma música, ele... Recorre ao Henrique. Recorre ao Henrique Fagundes, que é das quintas-feiras lá do Batendo Estrivo. Ele é um gaúchaço mesmo, assim, ele acompanha vários músicos. Já tem um sobrenome, assim, Fagundes, né? Ô Bruno, Fagundes. A gente aqui escuta o teu programa pela internet. Através do aplicativo também. Né? Porque ela não pega nevasca aqui, né? Não me lembro. Assim, teve uma diminuição no sinal, não de potência, mas em função da migração das AMs, né? Para FM. Porque hoje, em função de ser várias AMs que migraram, ficaram muito perto as sintonias. Que a nossa é 104.1, mas tem 104.2, tem 104.3, tem várias rádios. Então, querendo ou não, isso não vai se resolver, não vai se resolver, vai continuar dessa maneira. Uma roubando, no bom termo, o sinal da outra. Mas tem internet hoje e nós assistimos tranquilamente, né? Isso, pela internet. Tem um aplicativo que é baixado no celular, onde você, no Play Store ali, você que baixa, é da nevasca. Você tá tirando leite lá, o celular no bolso, como muita gente me manda foto, às vezes. Lá na coxilha, na fazenda, já tem o radinho no galpão, tá? Tirar o leite. E todo mundo, 99% das fazendas tem o radinho na nevasca. Na nevasca, Elisário, eu tenho uma gratidão, assim, eu brinco que é uma conta que eu não vou conseguir pagar, né? De apreço, de tanto apreço das pessoas da coxilha, né? Do Bom Jardim, Bom Jesus, São José dos Ausentes,
São Joaquim, então, nem se fala, né? O pessoal comenta, ó, Bruno, eu escuto o teu programa todo dia, então são vários. É muito, muito gratificante. Então, na quinta-feira a gente tem esse bloco, e agora na sexta-feira eu recebi um áudio uma vez de um músico que me mandou uma música, né? E ele mandou, Bruno, essa música eu quero que, fazendo um favor, tô te mandando aí, essa música eu fiz dessa maneira, e aquilo me deu um estalo, eu disse, isso dá um bloco. Claro. Isso gera um produto. Claro. Né? Isso gera um bloco dentro do programa. E eu comecei, a gente já fez um quadro com o Lisandro Amaral, a gente já fez um quadro com o Joca Martins, são vários artistas que estão mandando isso, que acreditaram na ideia dele estar contando a história daquela música, o que ele quer passar com aquela música, né? Aonde ele fez aquela música, do que surgiu aquela como música. Como é que foi a inspiração, né? Sabe, isso é Ana, muito legal. Isso é muito, muito legal, assim, ó, que coloca o artista muito perto do ouvinte. Né? Às vezes ele escutou aquela música várias vezes e não sabe, né, o que ele quer falar, cara. Porque assim, pensando bem, a música ela fica enquadrada, né? Ela é aquela música e ele vai lá e canta aquela música. Ele não consegue falar nas entrelinhas, porque a música é a música. Né? E aí é uma oportunidade ele explicar como é que isso surgiu. Você sabe que tem um papel agora os festivais, né? Os festivais, a gente tem essa pecada, que acredito que seja da atualidade, é o maior festival, tanto pela remuneração em prêmio que dá, e quanto o número de músicas escritas, enfim, pela participação, pela participação. E agora os festivais estão fazendo comentário no final de cada apresentação, né? Como nós estamos aqui, eles fazem uma entrevista, vou entrevistar o... Quem é que te levou a fazer essa letra aí? O Adair de Freitas lá, enfim, vou entrevistar o Beto Ventura ali. Beto, o que te levou? Inspirou a fazer essa música? Isso aí, isso também está colocando um abraço pro Beto Ventura aí, grande parceirão nosso. Né? Isso. Então, Elizar, essa é a programação de segunda a sexta-feira, do Batendo Estribo, do rodeio, né, para dentro do rádio. É um negócio bem diferente, porque no rádio você tem ouvintes conhecedores, mas você tem ouvintes leigos. Né? Às vezes você cita alguma palavra do gauchismo que aquele ouvinte nunca ouviu, e aquilo às vezes soa entre duas maneiras, a boa e a ruim. É totalmente diferente do rodeio. E entre todos esses blocos, eu rodo muita música. Né? Muita música. Como a gente estava falando, uma música de fundamento, uma música que conta a história do nosso povo. Né? Eu toco muito cantores regionais, como a gente falou do Beto. Eu toco a Zete, né? Entre outros músicos lá. A gente viu muito bom o repertório. Sabe, Ana? E a gente toca várias músicas assim que realmente contam uma história, né? Dentro dessa programação que é de segunda-feira até na sexta-feira. O Fernando Arruda entrou aqui, tá cenando, dando um oi. Pessoal de casa. Um abraço, Fernando. Eu queria falar assim, a nós, quando começamos esse projeto, o meu objetivo era inicial, que eu iniciei antes por causa de Galpão, era colocar a chácara mais perto do cliente. Daí surgiu a ideia e tal. Aí o Eliseu disse assim, não, mas para vir aqui tem que ser um cara que respeite a tradição. Então ele tem uma lista com muito cuidado das pessoas que ele gostaria muito que viesse. Legal. E tá trazendo, né? Então a gente trouxe várias pessoas. Até mencionar uma coisa que vocês comentaram sobre os rodeios que viraram comerciais, né? A gente trouxe um quasqueiro, né, Lisiane? Que é um cara que faz o laço no couro ainda, e hoje está entrando os laços sintéticos, né? E que a gente tem muitas profissões que começam a se perder no tempo, né? A gente quer trazer um taipeiro também, que é esse tipo de profissão que se perde no tempo, mas que a gente tem que trazer de volta e resgatar isso. Porque um povo precisa respeitar suas origens. Eu citei a manutenção, né? Eu citei a manutenção e eu fico tão preocupado, com essa questão de manutenção da cultura. Né? A gente fica tão preocupado, você tem as duas filhas,
E eu tenho meus 2 filhos, que a gente fica preocupado, o que será que o adolescente vai fazer, né? Exatamente. Aqueles bailes, né, sadios que tinham, aqueles rodeios de acampamento onde você tomava um chimarrão, onde você conversava com os amigos, será que isso vai permanecer? Será que vai ter manutenção? Então a gente tem que fazer o nosso papel, né? Tentar manter vivo isso. Isso mesmo, fazer... Eu sempre, até nós tivemos uma live, a gente falou sobre a Semana Farroupilha, e a gente comentou, não, que a gente queria fazer aqui um acampamento tradicionalista, mas é só colocar regra. Vamos colocar as regras, vamos buscar fazer como a gente acha que tem que ser, como a tradição manda, né? Respeitando legal, todas essas questões, né? Eu acho assim, ó, você falou em tradições e não apenas o dinheiro, Elisário, mas não a rixa, mas o individual, um querendo puxar a brasa pro seu assado. Eu vejo assim, ó, e até vocês fizeram uma live com ela agora esses dias, a Tia Gorete. Isso, Foi uma mãezona para mim desde o início. Eu dancei nas invernadas do Anitta Garibaldi. E eu acho tão lindo aquele verso, aquela frase que tem do CTG Anitta Garibaldi que diz assim, ó, acho que ela foi muito feliz em escrever aquilo, né? A tradição não tem dono, o passado mora em nossos corações. Né? A Tia Gorete, uma mulher que batalha, né? Ela tem a tradição na veia. Na veia, né? A preocupação. Zélio, né? Também o Zélio, a gurizada, Fabiano, Fabrício. Olha só, a gente já está faltando 10 minutos, mas certo. Eu vou ler 2 comentários aqui. Tem uma pergunta, que é a Valéria Arruda. Parabéns pela iniciativa, ó. Então, um abraço, Valéria, para ti. Obrigada por liberar o maridão aí pra gente sábado à tarde. Um alô pra ela, pros meninos lá. Mariana, Antônio, estão na casa dos meus pais aqui, né? Isso. Precisamos resgatar cada vez mais a tradição. Abraços, Valéria, Mariano, Antônio e Antônio Augusto. Isso. Então tá todo mundo mandando um abraço. Mãe, lá, né? Pessoas importantíssimas aí nessa... O Patrick Arruda Souza, ele tá perguntando, Bruno, o que você acha das narrações atuais, onde o narrador intimida o laçador em vez de encorajá-lo? É aquilo que a gente estava falando em muito de região, né? Tem várias regiões que estão à frente do nosso tempo, na verdade. Eles estão em outro módulo já, vamos dizer assim, né? E eu acho que a maioria das vezes é um desrespeito com tais laçadores, né? Tanto que o MTG tem buscado punir esses narradores que estão fazendo isso. Mas no rodeio... Não passa por uma reciclagem, não querendo te cortar. Elisário... Uma reciclagem, quando tem um simpósio, os narradores se reunir... É isso. Tem. Mas tem muitos rodeios que estão partindo muito do lado comercial. Sim. E tem narrador que é muito aliado ao patrocínio, né? Diz, eu dou o patrocínio, mas tu tem que levar o tal narrador. Ah, tem isso. E é onde aquele narrador, às vezes, não é da região e vem e acaba fazendo um papel desse, né? De afrontar, E como eu estava falando, a gente... Agravar o laçador. Agravar o laçador, né? Lógico, a gente tem que saber com quem a gente faz isso, com quem a gente brinca. E às vezes... Uma brincadeira de mau gosto, né? A maioria dos narradores hoje, o que estão fazendo? Eles estão colocando todo mundo na vala comum, todo mundo é igual a todo mundo. E às vezes não, né, Elisário? Se você for jogar um tiro de laço, você vai jogar aquela armada velha, né? Aquela armada pachola, como a gente diria, e não aquela armada tão certeira. E às vezes, para o narrador que está narrando e não te conhece, ele vai dizer o que ele quer desse estilo, né? E é onde eu acho que tem que dosar, tem que saber dosar. Em cada narração, em cada horário, em cada rodeio, saber dosar. Ó, o Arthur Matos, que já foi nosso entrevistado aqui, tá aqui, não pude ir hoje aí, mas é gente de fundamento que tá hoje aí, né? Um grande abraço do... Obrigado, Arthur. O Arthur tem um papel muito importante lá no meu programa, que as primeiras vinhetas, né? Foi o Arthur que se disponibilizou junto com o Ricardo Berga, de irem lá em São Joaquim gravar. Eu tenho muito carinho
por esse artista que é. Né? Então, O Arthur é um incentivador, um batalhador, né, da causa gaúcha. Tanto que a gente tinha recebido já o convite dele para estar aqui sim, no festival. Agora nós já cadastramos o festival para ele ser online. Estamos buscando um recurso na cultura, na lei Aldir Blanc. Já encaminhei a semana passada, né? Como que vai funcionar online. Vamos ver se vai dar certo. Que legal. Bom, muita gente participando. Eu queria agradecer a todos pela participação aqui na live. Muita gente também comentando, mandando um abraço, felicitando, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente quer, é trazer pessoas que possam somar, contribuir, né? A gente faz isso sem nenhuma pretensão, mas com a pretensão de preservar mesmo o tradicionalismo e as pessoas que fazem ele estar vivo até agora, né? Manter a nossa cultura que é tão rica, né? Isso mesmo. Então eu vou passar, estou me despedindo, agradecer a todos. Estamos no final? Estamos no final. Vou passar para a Elisiária. Tá boa? Boa. Então se despedir, Elisiária, e agradecer o Bruno. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, não é? E depois aos amigos e amigas que estão nos seguindo, nos prestigiando, né? E a gente é amador, não tem nada de interesse, é pelo puro patriotismo e tradicionalismo. Né? Agradeço o Bruno, nosso amigo. Obrigado. Nosso rancho tem porta, mas não tem tramela. Né? Legal, passo para ti as suas considerações finais aí. Belisário, agradecer o teu convite, fiquei muito feliz, muito faceiro. Primeiro saber que você me ouve lá na Coxia direto, sim, né? Isso é muito legal e isso demonstra que a gente está no caminho certo, porque o Belisário é um conhecedor, uma pessoa que tem os princípios e escutar a gente, isso é muito legal. E agradecer o pessoal que está lá em casa, né? Que está aí nos assistindo, nos ouvindo as nossas verdades. Agradecer alguns patrocinadores que sempre estão junto com a minha garganta, sabe, Belisário? Se tu me permitir. Sim, né? Fique à vontade. As botas Chaline, né? Parceiraça minha aí, o pessoal, né? Produzindo uma bota muito boa para gaúchos e gaúchos. Chaline. Bota Chaline, isso. Também as rações Bajete e a Bruford Nutrição Animal, que são parceiros da minha garganta em vários rodeios, né? Meu amigo Felipe, o Pete, proprietário da Cabanha Lajeado do Alecrim, que é o representante para toda São Joaquim, região da Bruford, suplementação. E as rações Bajete, né, a ração que está no último freio de ouro, os 9 colocados. Especializado em rações para equinos. Equinos e bovinos. Equinos né? e bovinos. As rações Bajete, dos 24 conjuntos que estavam no freio de ouro, 9 eram tratados pelas rações Bajete, isso é um resultado muito bom, né? São parceiros da minha garganta, vários rodeios que a gente vai, eles divulgue lá que a gente vai estar patrocinando, vai estar quem está junto com o tradicionalismo, né? Sempre ajudando ganha. a resgatar, é um prazer a gente divulgar. Sempre tem que ser mencionado. Sempre ganha. É uma corrente, né? É uma São vários corrente. segmentos Isso mesmo. que fazem com que a tradição não morra, né? E a cada patrão de CTG, a cada amigo, como eu falei, eu acredito que todos os rodeios que eu fui, eu não me lembro de um que eu fui contratado por valor, por preço, né? E sim pelo trabalho da gente, pela amizade, pela pessoa, pelo valor. Carisma, pela maneira de... Sempre, isso me tocar deixa o muito rodeio. feliz. Tá? Muito obrigado, Elisário, Ana. Então, obrigada a todos. A nossa live vai ficar gravada. Muita gente entrou. Pode assistir nossa live depois, no canal do YouTube, no canal do Facebook. Ok? Então, um abraço a todos e até sábado que vem.